Hello, guys! What's up? I'm fine, thanks. E hoje é talvez um daqueles assuntos em que a gente martela, martela, martela na cabeça do aluno e o aluno fica se perguntando quando é que eu uso isso. Então vamos de uma vez por todas desmistificar o present perfect, o presente perfeito, né? Que de presente quase nada tem e de perfeito também não. Ele é muito complexo para quem está aprendendo agora. Mas vamos devagarzinho. Vamos ver se a gente consegue plantar uma sementinha aí para que você consiga abrir a sua mente e compreender o que é o Present Perfect. Mas antes, não custa nada. Clica em like, compartilha com os amigos, mostra aos amigos aí que você está tendo um curso online no YouTube, aqui no Instagram, de graça. Não custa nada. Basta apenas compartilhar com o coleguinha. Se inscreve aí no canal e vamos embora. Present Perfect, o que é isso? Nada mais é do que uma ação que começou no passado e permanece até o presente momento. É como você falasse assim, olha, eu tenho estudado inglês. Eu já parei de estudar inglês? Não. Nós continuamos a estudar inglês. Então, é uma ação que começou no passado e permanece até o presente momento. Por isso que a gente fala que é action started, ou moment of speaking. Então, é a ideia, no caso, ó, começou lá no passado e tem o presente momento que eu estou falando. Então, eu continuo fazendo aquilo que eu estou dizendo. Então, esse é o present perfect. Mas vamos para a prática. Eu gosto muito da prática. Veja, então quando a gente fala do present perfect, a gente precisa compreender que a gente tem aí agora um verbo auxiliar, que é o has ou have. Quando a gente fala, por exemplo, do has, é somente para três tipos de sujeito. Quais são os três tipos? He, she, it. Has. Todos os outros a gente vai usar have. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse feeling para você saber aí usar. Mas aí a gente vem a outra situação. Lembra que eu falei que é auxiliar? Agora a gente vai ter o verbo principal. Nesse caso, alguns verbos principais eles vão ter ed no final, que é a mesma conjugação do simple past, ou do past simple. Agora, outros nem tanto, porque eles são irregulares. Lembra lá que na aula do past simple eu falei sobre isso, que nós temos alguns verbos irregulares e não tem como a gente trazer uma lista enorme para vocês. A gente só vai aprender isso no dia a dia, com leitura, com prática, enfim. A gente só vai aprender com o passar do tempo. Não é uma aula que a gente já vai aprender isso tudo. Hoje a gente só vai aprender a estrutura e quando usar o present perfect, certo? Então vamos para o primeiro exemplo. Eu posso dizer o seguinte, ó, I have cleaned the windows. I have cleaned the windows. I have cleaned the windows. O que eu quis dizer isso? Ó? Eu estou dizendo o quê? Eu tenho limpado as janelas. Né? Elas estavam sujas, mas agora estão limpas. Então, basicamente, eu estou falando que eu limpei as janelas num curto espaço de tempo, da hora que eu comecei até o presente momento que eu falei. Então é como se eu tivesse começado lá atrás e ainda estivesse fazendo nesse exato momento. Eu posso dizer o que também? She has eaten herself. Ó, she has eaten herself. Ou seja, ela tem comido a sopa dela. Né? Então, ou seja, ela ainda está comendo a sopa dela. Então, nesse caso, ela simplesmente está comendo a sopa, mas ainda não está saciada, entendeu? Então, por isso que tem a descrição embaixo. Né? Ela estava faminta, mas quando ela começou, no caso, a comer a sopa dela, não está mais faminta agora, ou seja, ela se alimentou. Ela comeu alguma coisa, certo? Então, basicamente, começou no passado e até no presente momento está tendo a ação, the action. Ó, já na outra parte, nós vamos falar sobre a forma negativa. A forma negativa a gente vai encaixar o quê? O not. O not sempre será depois do verbo auxiliar. Lembra que eu falei? O has vai ser usado para depois do she, it. He, she, it. Então, vai ficar o que? Has not. Mas há a possibilidade de você fazer de uma forma informal e usar o que? Hasn't. Então, he hasn't made his bed. Ou seja, he hasn't made his bed, perdão. Então, é como se fosse uma ideia, tipo, no caso, ele não tem feito a cama dele, ou seja, ele não tem forrado a cama dele, não tem arrumado o quarto dele, né? Então, basicamente, a ideia é o quê? Ele acordou, fez qualquer outra coisa, sei lá, foi escovar os dentes, foi tomar café, foi mexer no celular, mas não arrumou a cama dele.
Então, nesse caso, não, desde a hora que ele acordou até o presente momento, ele não fez isso. Então, logo vai ser na forma negativa. Olha outra coisa aí, ó. We haven't drank coffee. Ou seja, we haven't drank coffee. Ou seja, nós não tomamos café, né? Nós não tomamos café. Porque a ideia de não termos bebido café. E aí, se a gente pegar essa noção, né? A gente passou o dia todo, por exemplo, sem beber café. Então, desde de manhã até o presente momento que eu estou falando, eu não tomei café. Então, we haven't drank coffee. We haven't drank coffee. Alright? Olha para o próximo exemplo aí, é quando a gente vai fazer perguntas. Aí a gente pode usar o quê? O verbo auxiliar antes do sujeito. Então a gente vai ter o quê? Has he done his homework? Or has he done his homework? Então, ou seja, ele tem feito o dever de casa, viu que aí a ideia é o seguinte, olha, ele já chegou da escola, foi lá, fez meio mundo de coisa, mas não fez o dever de escola. Então, a gente vai usar nesse espaço de tempo para demonstrar que não tem um tempo exato. Então a gente não pode usar o past simple e nem pode usar nesse caso aí o simple present, porque a ideia toda aí é que esse tempo de passado e presente ele se mistura. Então é como se fosse um present perfect. E aí basicamente a outra pergunta é Have you read the book? Perdão, have you read the book? Já que o read aí está no sentido de past simple. Então, basicamente, quando a gente fala nesse contexto, é bom a gente entender por que, que a pessoa pergunta com have you. Então, have you read the book? É como se você fosse, tipo, se já leu o livro, né? Em algum momento da sua vida, pode ter sido lá atrás, ou pode ter sido recentemente, já leu esse livro? Então, have you read the book? Né? Essa é a ideia que se passa do present perfect. E aí nós temos três palavrinhas mágicas, né? Eu gosto muito delas porque elas dão uma ênfase naquilo que você está falando. É como se fosse, por exemplo, o already é como se fosse já, né? O nosso já em português. I've already done my homework. Eu já fiz meu dever de casa. Então, I've, ou I have, né? A forma contrária fica I've already done my homework. É como se você dissesse assim, olha, eu já fiz meu dever de casa. E aí, quando você diz, olha, já fui para a escola, por exemplo, então, she's just gone to school. Esse just no sentido de algo recente mesmo, né? Ela acabou de ir para a escola. Então, poxa, ela acabou de sair daqui. Então, she's just gone to school. Então, essa é a ideia de você usar o just. Já o yet, ele é sempre usado no final da frase. E ao ser usado no final da frase, ele pode ser usado na forma negativa e na forma interrogativa. Mas é como se fosse um ainda, a palavra ainda. Como se fosse, por exemplo, no caso, eu ainda não comprei a camisa nova do Palmeiras, mas eu irei comprar. Então é como se você estivesse falando, né? A ideia de você pegar algo que você não fez, mas irá fazer. Então, ó, ainda tem uns exemplos aqui, né? They haven't finished yet. Ou seja, eles ainda não terminaram, né? Então, mas vão terminar. E aí nós temos a outra, né? Has she found yet? Ela ligou, no caso, deu uma ligada aí, ainda não ligou. Então, basicamente, se ela não ligou, ela vai ligar. Se ela já ligou, ela vai dizer que acabou de ligar ou que já ligou em algum momento. E aí a gente vai ter não sei o quê. Quando a gente fala sobre o already, ele vai sempre ser depois do have ou depois do has. Já o just tem o mesmo jeito, ele é sempre depois do have ou do has. Já o yet, como eu disse, né, anteriormente, é no final da frase, né? At the end of the sentence, no final da oração. Alright? E aí agora, basicamente, a gente tem um modelo de questão que é muito fácil, muitos professores de inglês, eles usam essa ideia, né? Ele já dá o sujeito, o verbo principal e o complemento, e o aluno ele só vai fazer a adaptação. Nesse contexto, vocês percebam duas coisas. A primeira delas aí é sobre o verbo do. O verbo do, no caso, no passado, no past simple, ele é did, mas ele é irregular. Então, quando você coloca, no caso, ele no passado para conjugar aí junto com o present perfect, ele não vai ficar did, ele vai ficar done, certo? Então, she has done the washing. She has done the washing. É como se fosse, tipo, no caso, ela já lavou as roupas, né? Ela já lavou as roupas. She has done the washing. E aí, quando vai falar para o menino, por exemplo, brush, brush é a ideia de escovar. Logo, nesse caso, ele é regular. Então, é só acrescentar ed no final. Se acrescentou ed no final, já facilitou bastante. Então, I've already brushed my teeth. I've already brushed my teeth. Tipo, eu já escovei meus dentes, mãe. Sabe, mãe? Que eu sou higiênico, né? Então, ó,
I've already brushed my teeth. Essa é a ideia, né? De você pegar, ó, ter escovado seus dentes, entendeu? Olha outro exemplo aqui para a gente finalizar a aula. Ó. A gente trabalha com just, né? Então, basicamente, ele pergunta o quê? Ó? Mark just had a shower. Marcus just had a shower. Ou seja, tipo, no caso, ele acabou de tomar banho, sabe? Sabe quando você, tipo, saiu do banho agora, então você é algo muito recente, né? Existe até um exemplo que eu dou nas minhas aulas, quando são aulas presenciais, em que eu falo daquela frasezinha no final de casamento do filme, né? Que tá lá escrito just marriage, né? Que quer dizer o quê? Recém-casado, ou seja, acabou de se casar. Ali já está em clima de lua de mel. Então, just marriage. Just marriage. Então, é algo que acabou de acontecer. Olha o último exemplo. Aí a gente tem o que, ó? Has Peter, ou has Peter, tired up yet? Ou seja, a ideia, no caso, é de você usar o yet, justamente porque é algo que não aconteceu, mas vai acontecer. Então, guys, o present perfect é isso. Não existe nada mais do que isso. Essa é a explicação total sobre esse assunto. So guys, that is all folks. See you next class.